Olá, seja bem-vindo ao programa Inclusivo. No programa de hoje, vamos falar sobre os 30 anos da Lei de Cotas, que estabelece que empresas com mais de 100 funcionários reservem de 2 a 5% dos postos de trabalho para pessoas com deficiência. Nosso convidado é o Flávio Gonzalez, executivo de negócios sociais do Instituto Jô Clemente, antiga APAE de São Paulo. É um prazer receber você, Flávio. O prazer é meu, o prazer é nosso, né, do Instituto Jô Clemente, sempre sendo prestigiado aqui pelo programa, e é um prazer muito grande poder estar aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Toda vez que a gente apresenta o Instituto Jô Clemente, a gente fala antiga APAE de São Paulo. É uma referência para você ou a gente pode parar de falar isso? O Jô Clemente já está bem conhecida o suficiente para desligar um pouco? Bom, na verdade, o Instituto Jô Clemente tem 60 anos de história e sendo que 58 se chamando APAE de São Paulo, né? Então, leva um tempo mesmo para as pessoas associarem, né, esse novo nome, né? Por mais que a dona Jô, né, que hoje está com mais de 90 anos, né, já não está ali no dia a dia do Instituto, dona Jô Clemente foi muito conhecida também, né, mas o nome APAE de São Paulo marcou realmente a história da inclusão, né? Uhum. Então nós ainda temos feito essa associação para que as pessoas aos poucos vão entendendo que agora somos o Instituto Jô Clemente, né? Então, é natural, a gente entende que essa referência as pessoas ainda fazem porque muita gente ainda não assimilou totalmente o nosso novo nome, né? Ô, Flávio, vamos entrar aqui na questão de trabalho. Inclusive, eu escrevi um texto agora, semana passada, sobre a questão da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que é um ambiente diferente para eles, né? A pessoa com deficiência não estava preparada nem psicologicamente para entrar no mercado de trabalho e, de repente, abriu-se as portas, né? E a gente vê aí, talvez, a dificuldade dessa associação empresa e funcionário. Quais são os desafios da lei de cotas hoje para que ela seja plenamente cumprida? Bom, a Lei de Cotas, né, está completando 30 anos, né? 30 anos, quer dizer, são 3 décadas, né? Nós sabemos que ela, infelizmente, ficou praticamente 10 anos no papel, né? De 1991 a 2000, ela passou a ser fiscalizada realmente a partir do ano 2000, né? A partir do decreto 3298 de 99. E nós, em 30 anos, né? Mas se formos considerar a data da promulgação da lei, em 30 anos conseguimos cumprir perto de 50% só da lei de cotas, né, no Brasil. A gente entende que são muitos os desafios, né, quer dizer, o maior desafio é o capacitismo estrutural que ainda existe no Brasil, né? Para quem não está acostumado com essa terminologia, o capacitismo seria para a pessoa com deficiência o equivalente ao racismo, né, mais ou menos, as suas formas de discriminação à pessoa com deficiência ou de alguma forma, desvalorização da condição de deficiência. Então, a gente percebe que a maior de todas as barreiras ainda é atitudinal, em decorrência desse capacitismo que está presente na nossa cultura. Agora, para além disso, ou até como consequência disso, nós temos todas as barreiras que ainda não foram eliminadas, né? Barreiras de comunicação, barreiras de acessibilidade, enfim, todos os tipos de obstáculos ainda à participação das pessoas, né? Muitas empresas ainda preferem optar, né, sempre por pessoas que tenham as deficiências supostamente mais leves, né? Eu não gosto muito dessa expressão, porque acho que quem tem uma deficiência sabe o peso que ela tem, né? E temos também o grande desafio de manter a lei de cotas contra todos os ataques que ela vem sofrendo sistematicamente por parte de determinados setores do poder público, inclusive, né? Eu ia até falar para você, foi bom você tocar nesse assunto aí, que a lei de cotas está sendo atacada e a gente percebe isso há algum tempo, né? Que as empresas estão forçando a barra e tem alguns umas pessoas fracas ou interesseiras, sei lá, que ajudam essas empresas a atacar a lei de cotas. Mas nós temos que fazer um trabalho
de tirar o chapéu, em primeiro lugar, para a doutora Lucila e o Cal, né? Que foram os dois lá em Osasco, lá 20 anos atrás, que iniciaram uma fiscalização assim mais acentuada, né? Mais dinâmica, digamos assim, para que a lei de cotas começasse a ser cumprida. Eu, na minha opinião, acredito que se não fosse a doutora Lucila, que é uma grande amiga, tenho uma admiração por ela enorme, e o Cal, os dois fiscais da Delegacia Regional do Trabalho, né, antiga Delegacia Regional do Trabalho, se não fosse a atuação deles, a lei de cotas teria sido uma lei que cairia em desuso, né? Seria aquela lei que não pegou. Hoje nós não teríamos. Tá aí uma lei de cotas onde ninguém conhece, ninguém sabe, e estava por isso mesmo. Então, o trabalho desses dois foi importantíssimo para que hoje nós estivéssemos falando. Uma pena, você disse, só 50% cumprida a lei de cotas, mas nós temos 50%. Se não fosse esses dois, nós não teríamos nada. Sim, verdade. A lei de cotas determina que a empresa direcione o deficiente, a pessoa com deficiência, para algum tipo de trabalho específico, ela analisa as condições técnicas da pessoa com deficiência? Bom, primeiro, realmente, já que você fez essa referência, né, doutora Lucila e doutor Cal, né, doutor José Carlos do Carmo, carinhosamente chamado de Cal por todos nós, né? Grande amigo, grande pessoa. São realmente pessoas que merecem realmente um grande crédito, um grande respeito, né? Porque vieram carregando, né, ao longo desse tempo todo, essa questão da atuação da fiscalização mais sistemática para a cobrança da lei de cotas, né? E nós sabemos que São Paulo acaba sendo uma referência, inclusive, para outros estados. Então, né, o trabalho deles tem sido muito importante. E como a lei é federal, mesmo uma empresa que é acionada aqui, ela gera oportunidades de trabalho em várias partes do país, né? Sim. Porque a incidência das cotas ela é nacional, né? A partir do momento que o CNPJ do cara é igual, ele tem que cumprir pelo total de funcionários que ele tem no Brasil. Exatamente, é isso. Agora, a lei, ela determina o cumprimento, né, a parte de empresas com 100 ou mais empregados tem que ter de 2 a 5% do seu quadro de colaboradores, né, de funcionários reservados para pessoas com deficiência, mas ela não entra nesse mérito, né, quer dizer, ela não determina aspectos específicos, né, deste tipo de ação, né, deixando realmente que a empresa tenha liberdade para cumprir essa lei da forma como ela achar mais conveniente, né? Então, nós evitamos, inclusive, muitas vezes, relacionar, como se fez em algum momento, né, da nossa história, relacionar determinados tipos de profissão com determinadas deficiências, né? Porque nós entendemos que cada pessoa tem a sua trajetória, tem a sua história, tem a sua personalidade, né? Agora, temos muitas empresas que têm uma preocupação de realmente, primeiro, cumprir a lei, né? E que eu acho que cada vez mais isso é muito importante, né? Agora, no mundo do trabalho, tem se falado muito do ESG, né? Que é uma sigla que engloba aí a questão ambiental, né? A questão social e de governança. Então, acho que é uma questão até de compliance, né? Cumprir uma lei, né? Que é uma lei do país. E já que você tem que cumprir essa lei, fazer isso da melhor forma possível, né? Criando as condições para que a pessoa possa trabalhar, oferecendo os apoios, eliminando barreiras. Agora, infelizmente, tem grandes partes, né? Grandes grupos do mercado que realmente se preocupam simplesmente com o número, né? E às vezes nem com o número, né? Então, nós temos muito que avançar ainda para que a gente possa dar um cumprimento dessa lei, porque muitas empresas se queixam que não existem pessoas habilitadas ou coisas do gênero, que nós já sabemos que não é verdade. E não o que é verdade. Acontece, né, é que as empresas não fazem a lição de casa e elas próprias criam barreiras para contratar as pessoas. E as pessoas que elas contratam, elas também muitas vezes não fazem um trabalho de inclusão bem feito e a pessoa acaba se desligando
indo para uma outra oportunidade, mas o problema não é a falta de pessoas, né? Isso seria totalmente distorcer o problema colocando Não, dessa maneira. já foi provado que nós temos um número de pessoas com deficiência, com faculdade, com pós-graduação, com doutorado, nós temos um número de pessoas suficiente para cumprir todas as vagas geradas por essa lei de 2 a 5%. Nós temos pessoas altamente capacitadas, que sejam pessoas com deficiência. O que precisa é as pessoas entenderem que o RH, os recursos humanos, ou que seja departamento pessoal, ou que seja qualquer nome que se dê atualizado, né, desses recursos, tenham pessoas ali capacitadas para direcionar o trabalho, né, fazer uma avaliação decente e não uma avaliação sobre a deficiência da pessoa. Então, nós precisamos. E toda vez que eu gravo um programa falando a respeito de trabalho da pessoa com deficiência, eu gosto de frisar, e você me perdoe, eu vou falar isso de novo, que as empresas que contrataram pessoas com deficiência de uma forma correta e deram oportunidade para essas pessoas trabalharem, todas elas falam por uma boca só. Estamos muito felizes porque a diversidade humana enriqueceu o ambiente de trabalho, seja em piso de fábrica, seja no escritório, seja aonde for. A diversidade humana, ela cria, ela faz com que o ambiente seja mais progressivo. Qualquer pessoa com deficiência tem direito à lei de cotas? Sim, a lei de cotas ela existe para todas as pessoas com deficiência, reabilitados, né, também do INSS, Do né? INSS? Claro que a lei, de um modo geral, ela caracterizou o que é considerado deficiência do ponto de vista legal, né? Então, existem condições que muitas vezes, aos olhos da lei, digamos assim, não são consideradas deficiências, embora as pessoas achem, né, muitas vezes julguem que são. Porque se você não cria uma caracterização, né, da deficiência sob o prisma legal, você corre o risco de deixar aberto, né, que essa é uma discussão que existe muito, né, porque se você vai abrindo muito esse conceito, daqui a pouco todo mundo tem deficiência, né? A pessoa, de repente, usa óculos e vai dizer que tem uma deficiência visual, né? Então, a lei, ela tipificou as deficiências, né? A física motora, sensorial, né? Sendo visual ou auditiva, né? Intelectual ou mental, né? Hoje a gente faz essa diferenciação, né? A gente tem os casos de transtornos mentais que também a gente está conseguindo enquadrar nesse conceito, né? O transtorno do espectro autista, as deficiências múltiplas e esses públicos específicos, que é o caso do reabilitado, do INSS, né? E também das pessoas ostomizadas. Esse é o grupo que cumpre a lei de cotas, quer dizer, é um grupo, né? Se nós formos pensar, é um grupo vastíssimo, que nós estamos falando de milhões de pessoas. Nós estamos conversando com o Flávio Gonzalez, que é executivo de negócios do Instituto Jô Clemente. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta, hoje conversando com Flávio Gonzalez, que é executivo de negócios do Instituto Jô Clemente. Flávio, a lei de cotas é pelo número de funcionários. Ela existe uma forma de se contratar pessoas já em cargo executivo, cargos de chefia dentro da empresa, ou todos eles têm que entrar lá pelo piso? A empresa, ela pode contratar, né? Quer dizer, o compromisso da pessoa é numérico, né? Da pessoa, aliás, não, da empresa, né? A empresa tem que ter a cota obrigatória de pessoas com deficiência e essa cota, ela pode incidir sobre quaisquer cargos, né? O que acontece muito, né? E isso não deixa de ser também uma expressão do capacitismo, né? Do preconceito que existe contra a pessoa com deficiência
No Brasil e em boa parte do mundo, né, o que acontece geralmente é que a pessoa é sempre contratada para vagas mais simples, né, vagas que muitas vezes, inclusive, estão muito abaixo do seu perfil, do seu potencial, né? Existem pessoas com deficiência muito bem preparadas que podem assumir cargos executivos, cargos de diretoria, enfim, né? Mas não é a regra, né? Normalmente as pessoas têm ocupado cargos operacionais e existe uma dificuldade maior, né? Que é aí que entram os nuances, né? Quer dizer, muitas vezes a empresa cumpre a lei de cotas dessa maneira, ou seja, contratando pessoas na sua base, né? Até porque esse é um caminho mais fácil, num certo sentido, mas depois a pessoa fica estabilizada ali, ela fica, né, ela não cresce dentro do contexto interno da empresa, não existe muitas vezes um programa de carreira, né, uma progressão no trabalho, como às vezes ela vê os próprios colegas progredindo e ela não. Isso também são esses detalhes que acabam criando a dificuldade, porque aí no longo prazo você acaba perdendo um pouco o estímulo, a motivação para a sua dedicação, para o seu empenho no trabalho, né? Você cria uma condição ali onde você, de alguma forma, desfavorece o desenvolvimento profissional da pessoa. Então, esse é um problema que a lei não alcança, porque a lei não, ela não vai estabelecer que nível hierárquico a pessoa precisa ter, né? Mas é uma das consequências dessa cultura que nós temos que não valoriza ainda muito a diversidade humana, Eu né? sempre, bom, eu acho que isso é uma coisa que todos nós concordamos desde 2004 que a gente atua mais fortemente nessa questão da lei de cotas, eu particularmente lá com a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência e tudo mais, nós sempre achamos que a lei de cotas é uma lei burra, né? É uma lei que ela determina que seja contratada e ponto, não diz mais nada. Então, obviamente, que ela precisava de uma atualização, sim, mas uma atualização com olhos aquele nada por nós sem nós, ok? As Exatamente. pessoas com deficiência olhando essa atualização para que não haja também uma deterioração da lei, né? Uma Perfeito. atualização. Baseado nisso, na época nós falamos, olha, tem empresas que têm dificuldade, empresas que trabalham com plataforma marítima, empresas de segurança, empresas de transporte, elas têm realmente dificuldade em fazer cumprir exatamente porque a lei é seca, a lei não dá alternativas. Então, na época, cheguei a conversar, inclusive, com a doutora Lucila sobre isso, para a gente criar uma cooperativa. Uma cooperativa, por exemplo, as empresas, todas as empresas da área de segurança, fazer uma cooperativa e nessa cooperativa a produção de uniformes, a produção de vassouras, de rodo, de pano de chão, de caps e tudo mais que seriam produtos que essas empresas utilizam. As empresas de segurança, as empresas de limpeza, e ali seria contratado as pessoas com deficiência, elas estariam realmente prestando serviço para essas empresas. Eu acho que era uma saída, mas a gente não conseguiu avançar com essa ideia também, né? Não conseguiu avançar. Uma cooperativa dessas empresas de segurança e limpeza, uma cooperativa de outras empresas de transporte, por exemplo, que dê emprego e que faça cumprir a lei de cotas. Porque, na minha opinião, não sei se eu estou errado, na minha opinião é o seguinte, você deu um emprego para o cara e ele tem possibilidade de crescer, é o suficiente, né? Não precisa ser lá dentro da empresa. Hoje o Instituto Jô Clemente atua dentro das empresas. Vocês conscientizam os diretores de que precisa existir um plano de carreira? Sim, primeiro, aproveitando que você falou da questão do cargos de liderança executivos, né, gostaria só de, são alguns dados históricos que eu gosto sempre de resgatar, né, para provar que a pessoa pode estar na liderança, né, eu sempre costumo dizer o seguinte, o único presidente nos Estados Unidos que foi eleito 4 vezes consecutivas foi o presidente Roosevelt, né, que era cadeirante e antes ainda de ser presidente ele tinha sido governador de Nova York, né. Sim. Depois deles foi proibido. Acho que nenhum outro presidente norte-americano ficou 4 mandatos, né? Então acho que isso fala um pouco da competência. Também
tivemos 3 imperadores romanos com deficiência, né? E o faraó mais popular da história, que é Tutancâmon, também era uma pessoa com deficiência. Então, a história mostra que uma deficiência não impede ninguém de ser líder, né? Realmente, isso, muitas vezes, tudo é fruto de um estigma que existe na nossa sociedade moderna, né? Na sociedade capitalista que nós vivemos, né? E sim, nós do Instituto João Clemente, em que pese o fato de que nós trabalhamos com o público com deficiência intelectual, né, que provavelmente não chegaria tão facilmente, por exemplo, num cargo executivo, né, mas que também isso não quer dizer que ele não possa crescer dentro das empresas, né? Nós temos muitas experiências bem-sucedidas com empresas que vão fazendo dentro da possível ali dentro da sua política interna de cargos e tal, vão fazendo uma progressão da pessoa com deficiência intelectual e desafiando essa pessoa a se superar, né, a realmente ir desenvolvendo novas habilidades, como qualquer outro trabalhador é desafiado, né? E aí pode crescer. Então, nós fazemos sim, né, todo o trabalho do Instituto João Clemente, ele visa não só apoiar as pessoas e a empresa para o cumprimento da cota, mas principalmente criar uma cultura inclusiva, né? Desconstruir essa ideia capacitista de que a pessoa ela tem que ficar ali na função mais operacional possível. Exatamente. O que acontece quando a empresa não cumpre a lei de cotas? Bom, no primeiro momento, né, é sempre bom dizer que a fiscalização do trabalho, né, você citou aí a figura do Dr. Cal, né, Dr. José Carlos do Carmo, né, que a ideia não é chegar e multar, né? A ideia sempre tem sido da fiscalização estabelecer um prazo para que a empresa cumpra a cota. Nenhuma empresa foi multada na primeira fiscalização, né? Pelo menos pela atuação aqui de São Paulo, né? Agora, se a empresa realmente não cumpre, aí ela recebe multas, né? E, em última instância, ela vai ser processada por discriminação pelo Ministério Público do Trabalho, que muitas vezes vai abrir uma ação civil pública. Que tinha uma ação muito firme da doutora Denise Lapola. Perfeito, perfeito. E, sim, não sei se ela ainda está no Ministério Público, se já se aposentou, mas ela tinha uma atuação muito forte também. Houve um tempo em que o Ministério Público do Trabalho ele direcionou para auditores específicos esse tema, né? E a doutora Denise foi uma pessoa realmente fundamental. Ela continua, mas não só com esse tema, né? Mas temos a doutora Adriane, né? Enfim, uma série de... a doutora Valdirene, né? Que são pessoas que realmente... Porque é isso que muitas vezes a população e até algumas empresas não entendem. A cumprimento da lei de cotas ela é fiscalizada por 2 órgãos, né? Um é a fiscalização do trabalho, né? Que hoje está no Ministério da Economia, né? Agora em fase de mudança de novo, né? Porque realmente não existir o Ministério do Trabalho é algo muito estranho, né? Infelizmente isso está voltando por outras razões, talvez que não sejam tanto a preocupação com o trabalhador, mas a fiscalização do trabalho, ela, por definição, ela vai cobrar o cumprimento dessa lei, né? E o Ministério Público do Trabalho, ele fiscaliza também essa lei, porque um dos papéis do Ministério Público do Trabalho é o combate à discriminação. Então, se a empresa, ela insiste em não cumprir a cota, tem empresa que fala, não, eu pago a multa e tal, além dessa multa ir subindo cada vez mais, não é? O Ministério Público pode denunciar a empresa, né, e ser movido uma ação civil pública, porque eu lembro, eu sempre gosto de fazer esse percurso, né? A proteção ao trabalho, ao direito ao trabalho da pessoa com deficiência, que é um direito humano, ele está na Constituição, no artigo 7º da Constituição, que proíbe, né, a discriminação ao trabalho da pessoa com deficiência, e no ano seguinte, como uma primeira regulamentação, né, nossa Constituição de 88, em 1989, foi publicada a Lei 7.853, ainda em vigor, que determina, quando caracterizada, né, a discriminação ao trabalho da pessoa com deficiência quanto a critérios de admissão e salário, inclusive a punição de 1 a 4 anos de reclusão, além da multa, né? Então, a discriminação ao trabalho da pessoa com deficiência é crime, né?
E se a empresa realmente insiste em continuar essa discriminação, ela pode ser penalizada criminalmente. Ô Flávio, só para a gente encerrar, uma pergunta muito importante. Como é que tem sido a atuação dos sindicatos? Eles estão ajudando ou estão atrapalhando? Olha, os sindicatos, né, sempre que se fala em sindicatos, gosto de me lembrar de uma figura muito importante no movimento de pessoas com deficiência aqui de São Paulo, que é o Clemente, né, Carlos Aparício Clemente, né, do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, né, que foi um dos fundadores do Espaço da Cidadania e que tem tido uma atuação fundamental, né, de defesa realmente da pessoa com deficiência, inclusive do trabalho preventivo que tem que ser feito nas empresas, porque uma das causas da deficiência também são os acidentes e as doenças ocupacionais, né? Então, os sindicatos, eles têm realmente um papel importante nessa questão, muitas vezes têm contribuído, mas não na intensidade que nós gostaríamos, né? Nós entendemos, isso é uma queixa que nós temos, né, inclusive enquanto movimento, como movimento de pessoas com deficiência, que a invisibilidade do tema pessoas com deficiência, ela chega até no nível das lutas dos trabalhadores, né? Você vê que outras pautas são reivindicadas muitas vezes, mas nem sempre esta pauta, embora as centrais sindicais, né, as centrais sindicais, elas têm núcleos de defesa da pessoa com deficiência, mas a gente não vê uma briga contundente por isso, né? E a gente precisa que isso seja mais assertivo, mais intenso, né? Ok, Flávio. Muito obrigado pelo seu trabalho, obrigado pela entrevista, e eu espero que a sua luta seja mais, assim, digamos, mais vitoriosa, que a luta é grande, mas precisa ser mais vitoriosa, contar com apoio. O nosso apoio, você pode ter certeza que já pode contar. Sem dúvida. Eu quero agradecer em nome do Instituto Jô Clemente, né? Nós temos, né, conseguido muitos êxitos ao longo dos anos, né? Temos feito aí uma média de 400 inclusões por ano e, com certeza, a gente sempre tem tido seu apoio, né? E isso nos honra muito, né? E conte sempre conosco. O Instituto Jô Clemente está de portas abertas para você e para todos os telespectadores. Obrigado. Nós conversamos com Flávio Gonzalez, que é executivo de negócios do Instituto Jô Clemente. Obrigado, Flávio. Obrigado a você de casa e nós esperamos vocês na próxima semana. Um abraço e até lá.